É, é um tema da maior relevância e complexidade, né? Nós sabemos da extensão dessa PEC, que está recém-proposta, que tem aspectos técnicos e políticos de grande complexidade e cujos impactos serão de grande magnitude caso seja aprovada. Os organizadores estão me pedindo para falar um pouco de aspectos mais conceituais e um pouco de trajetória, mas dar um pouco mais de ênfase na questão da assistência social. O que eu acho da maior relevância, como o Andrew já nos trouxe com muita clareza, reformar um sistema previdenciário é muito mais do que discutir uma política de previdência social, é discutir um sistema de proteção social onde a assistência social tem um papel crucial e aonde essa integração ou a forma como o modelo contributivo e o modelo não contributivo se articulam é o que vai dar a tônica das características desse sistema de proteção social. Todos os sistemas de proteção social acolhem benefícios contributivos e não contributivos, e é justamente nesse diálogo entre eles que a gente tem as características mais importantes do nosso sistema de proteção social, e a PEC altera profundamente essa articulação que está em vigor no Brasil. A gente pode pensar que os sistemas de proteção social, eles se organizam de forma muito diferente, e a gente pode observar essa diferença através de três características muito evidentes. Primeiro, a cobertura, Qual cobertura esse sistema de proteção social atende? A população coberta ou segmentos e as categorias protegidas, qual é o nível de proteção que ela oferece, ou seja, face a quais riscos e que o nível de garantia de bem-estar ou de nível de renda que ela assegura, e o perfil distributivo. Ou seja, é possível a gente ter sistemas pequenos, cobrindo apenas uma parte da população e sem um sistema redistributivo ativo. É possível, ao contrário, sistemas com larga cobertura, mas assegurando, como é o caso do Chile, o Andrés acabou de nos mostrar, com nível de proteção muito irrisório e pouco efetivo na capacidade de dar resposta ao seu desafio protetivo. Nós podemos ter baixa ou alta cobertura e impacto redistributivo muito variado. O impacto redistributivo depende exatamente dos arranjos de transferência entre segmentos da população, e isso também varia em função das características do sistema de proteção social. Ora, o que avançou na experiência brasileira com relação a esses três aspectos? Justamente após a Constituição de 88, nós tivemos uma profunda alteração naquele modelo que nós havíamos herdado desde 30, que era um modelo de caixas de pensão com uma cobertura parcial, com um nível de proteção relativamente alto para aquelas categorias cobertas, mas deixando segmentos importantes excluídos, e com um perfil distributivo limitado. A Constituição de 88, ela alterou esses três aspectos. Ela criou uma proteção que, de um lado, ela tem um compromisso de universalização, ela tem um compromisso de um nível de proteção significativo, de repor efetivamente as condições de renda dessa população e compensar desigualdades no mercado de trabalho a partir de um claro compromisso redistributivo, e, nesse aspecto, o benefício assistencial tem um papel fundamental, assim como tem o benefício da Previdência Rural, com os subsídios que ele aporta, incluindo os segmentos que até então vinham desprotegidos no Sistema Brasileiro de Proteção Social. Então, nós saímos de um modelo corporativo que atendia de forma segmentada por caixas e depois unificado no INSS, mas ainda limitado aos segmentos formais do mercado de trabalho, para um sistema que amplia as categorias protegidas, e isso é aprofundado durante a década de 2000 e 2010 com o esforço de inclusão dos informais, ampliando o escopo protetivo e com um claro compromisso redistributivo. Ora, nós estamos hoje com inúmeros estudos, que mostram claramente os impactos altamente benéficos para o tecido social brasileiro, para o tecido e para a dinâmica econômica brasileira desse arranjo. Para citar um dado, não me estender, nós temos hoje mais de 80% dos idosos brasileiros recebendo pensões públicas. Se nós formos pensar em domicílios com idosos que recebem pensões públicas, um número ainda maior, nós praticamente acabamos com a miséria entre os idosos brasileiros. Menos de 1% dos idosos brasileiros estão abaixo da linha de extrema pobreza,
que, considerando 1/4 de salário mínimo. O que que eu queria enfatizar aqui nessa fala é que nós conseguimos, não é, esses resultados positivos, e são inúmeros, não é, impacto positivo no Gini, impacto na desigualdade de renda, impacto na desigualdade regional, impacto positivo na desigualdade entre homens e mulheres, entre rural e urbano, enfim, é um amplo conjunto de resultados positivos que nós conseguimos exatamente porque construímos um arranjo institucional de proteção social que tem capacidade de mobilizar mecanismos diversos. Um mecanismo contributivo rural com apoio fiscal e subsídios e um mecanismo não contributivo. Ora, nós estamos enfrentando agora uma proposta que atinge o sistema de proteção social exatamente em todos os 3 aspectos negativamente. Ele tanto sinaliza para uma redução da cobertura, como para uma redução do nível de proteção assegurado, como para um constrangimento e mesmo uma reversão no compromisso redistributivo do sistema brasileiro de proteção social. É um arranjo, não é, proposto que tem um discurso fiscal, vamos dizer, liderando, mas que vai muito além disso, como o Andros disse, e eu concordo integralmente, não se trata de um debate fiscal e tampouco apenas, não é, de um debate de política pública, se trata de um debate de dinâmica social, de sociedade e dos seus princípios de coesão e dos seus princípios de integração. O que nós estamos assistindo é uma proposta de desorganização do sistema de proteção social, que tem impactos econômicos, mas que tem impactos sociais, tem impactos políticos e tem impactos culturais, não é, como também o André já foi lembrado. Esse é um arranjo protetivo que exige o reconhecimento da necessidade da ação pública, exige o reconhecimento da legitimidade do Estado como mediador de conflitos, como instrumentos do bem comum, e tudo isso está, não é, sendo questionado. Eu queria lembrar que nós temos, no campo da assistência social, e nós estamos falando aqui especificamente do benefício de prestação continuada, nós temos um benefício que se organiza no campo de direitos, porque ele integra a institucionalidade da Seguridade Social. A assistência social não integrada no campo da proteção social, da institucionalidade da proteção social, ela, e a trajetória internacional, ela é cheia de exemplos nesse sentido, ela é relegada ao campo da ajuda, ela volta às referências da caridade, ela se desloca essencialmente do campo dos direitos sociais. Nós estamos correndo o risco de operar esse deslocamento na reversão da trajetória das últimas 3 décadas. Por fim, eu queria fazer alguns comentários sobre a PEC na perspectiva das alterações que ela traz para o benefício de prestação continuada. Nós sabemos, não é, que o BPC reconhece um direito de solidariedade via uma renda de um salário mínimo às pessoas com deficiência e aos idosos, ou seja, ela protege o campo da inatividade em famílias em condição de miséria, mas é cada vez mais reconhecido que esses grupos têm outras vulnerabilidades, uma delas que tem sido bastante discutida é a da dependência, ou seja, dentro do grupo de idosos, dentro do grupo de pessoas com deficiência, há um grupo de pessoas que precisa de um conjunto de cuidados, que precisa de um conjunto de suportes, que demandam outras rendas, que não apenas a renda de subsistência garantida pelo BPC. Ora, o Supremo Tribunal Federal havia, alguns anos atrás, reconhecido isso e pedindo uma regra, não é, ao governo e ao Congresso Nacional de flexibilização do acesso de certos grupos ao BPC, de forma que determinados critérios fossem adotados para que grupos com renda acima de 1/4 do salário mínimo pudessem também ter acesso ao benefício. O que nós vemos hoje é exatamente o movimento contrário, não é? Eu queria chamar a atenção do critério de elegibilidade que essa proposta traz para os beneficiários do BPC. A inclusão de uma avaliação de patrimônio, ela é gravíssima nesse quadro e ela tem efeitos imediatos.
incluir um critério de patrimônio para famílias que têm uma renda abaixo de um quarto salário mínimo significa ir no contrassenso do que é um sistema de proteção social, que é garantir melhorias na qualidade do bem-estar. Ora, o que nós estamos pedindo é que as pessoas não só estejam nas situações de vulnerabilidade, mas que elas não tenham nenhum patrimônio para que elas possam demandar o apoio da assistência social. O impacto é imediato, porque, se aprovada essa barreira, poderá ser utilizada, inclusive, na atualização do cadastro dos atuais beneficiários, ou seja, ela pode ser usada para a exclusão das famílias e dos beneficiários que já estão recebendo. E, para se ter uma ideia, o valor é um valor extremamente alto para essa população. E nós estamos falando de um equivalente, por exemplo, ao menor valor do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos pedindo que essas pessoas, para terem acesso ao BPC, não tenham sequer direito a ter uma moradia no valor mais baixo dos contratos do Política de Habitação Social. É uma injustiça independente do valor fixado, não é imaginar que essas famílias precisam se dispor de todo o patrimônio, não só imobiliário, mas se tiverem uma casa, por exemplo, um automóvel, um veículo, envolvido em alguma atividade produtiva dessa família, ele também, né, deverá ser desfeito para que possa haver demanda do benefício. A desvinculação do valor, um terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção, que é a proposta de desvinculação do valor do benefício assistencial do salário mínimo, né, apenas para os idosos. Isso significa, de um lado, tratar diferentemente os dois grupos, que nós sabemos que têm um conjunto de vulnerabilidades comuns, mas significa, principalmente, flexibilizar esse valor para R$ 400, e é um valor nominal. As projeções do governo são claras nesse sentido. Quando eles calculam a economia nessa alteração, a gente vê que é uma projeção associada ao valor nominal. Então, se prevê que R$ 400 serão ao longo de 10 anos. E nós estamos falando de metade do valor para famílias que, na metade dos casos, têm no BPC a sua única fonte de renda e que representa, na média das famílias, mais de 70%, chegando até 80% da renda disponível para o consumo. Então, nós estamos reduzindo para essas famílias em mais da metade do valor do benefício e um valor flexibilizado, não é, para um valor nominal. A questão demográfica, né, um argumento que o governo vem bastante insistindo, a questão da sobrevida dos idosos, que, segundo o IBGE, não alcança 18 anos. Nós temos feito cálculos a partir dos dados da Ministério da Previdência. Sabemos que, em média, esse benefício dura 8 anos para os idosos, o que significa que esses idosos recebem o benefício a partir de mais ou menos 66 anos e meio, porque é o tempo de tramitação administrativa após o requerimento, e eles, em média, ficam com esse benefício 8 anos. A maior parte, mais de 80% desses beneficiários deixam de receber o BPC por morte, ou seja, nós temos uma expectativa de sobrevida de 8 anos, muitíssimo diferente da média da população brasileira, e isso se deve exatamente às condições de enorme vulnerabilidade que envolve essa população. Ora, o argumento de alto valor do BPC como incentivo à contribuição previdenciária, não é? É um argumento que eu nem preciso me estender, certamente o Fanhane vai tratar bastante disso, não se sustenta absolutamente, né? Nós não vamos imaginar que uma população, um trabalhador vai deixar de cotizar a Previdência para ter proteção ao longo da sua vida ativa e da sua família, para, num dia, num futuro hipotético, poder ser, não é, recebedor do BPC numa situação de vulnerabilidade. Mas eu queria encerrar lembrando da questão federativa. Nós temos aqui, de fato, uma proposta que tem um impacto muito grande, não apenas no conjunto do país, mas nas relações federativas que nós temos. Só para trazer um dado para vocês, com relação ao Fundo de Participação dos Municípios, o BPC significa uma transferência de 60% desse valor. Ou seja, o que o município recebe, em média, de Fundo de Participação dos Municípios, ele recebe um valor similar a 60% dessa transferência apenas do
para o recebimento nas famílias beneficiadas do BPC. Para a Previdência Rural, esse valor é de mais de 1,2% do que os municípios recebem de fundo de participação dos municípios. Para a Previdência Urbana, 4 vezes o valor que os municípios recebem de fundo de participação dos municípios. Vejam só. Essa distribuição, ela é basicamente, ela é profundamente desigual no território nacional. Os territórios que recebem Previdência Rural, predominantemente, não são os municípios que recebem predominantemente o BPC ou que recebem predominantemente o regime geral urbano. O que significa que a alteração de cada um desses benefícios tem impactos diferenciados no tecido econômico, nas economias municipais, e tem impacto diferenciado no tecido social e no grau de vulnerabilidade dessas populações que são as populações mais vulneráveis dos nossos municípios. Por fim, não há dúvida, acho que o Andres trouxe para a gente os elementos da maior importância para discutir. O centro da proposta, o eixo da proposta é a criação do regime de capitalização da Previdência, o que é muito grave, tendo em vista que, se o Brasil teve uma macropolítica de redução de desigualdades e de enfrentamento à pobreza, essa é a política de proteção social, articulando os pilares contributivo, semicontributivo e não contributivo. É exatamente esse pilar, com todos os seus impactos positivos, econômicos, sociais e políticos, no sentido de uma cultura de sociabilidade, que estão ameaçados com essa proposta da Previdência. Então, obrigada nas considerações que eu queria trazer.